gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Bom, hoje eu vou trazer aqui um assunto que por muito tempo foi um pesadelo para mim, mas que mesmo assim a sociedade insiste em tratar como algo normal. Às vezes até pior, como sendo frescura. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês da minha experiência com a ansiedade. Bom, eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, desde criança. Eu lembro dos primeiros dias de aula, da primeira vez que eu fui no passeio de escola, tudo isso eu ficava muito ansiosa para chegar outro dia, eu ficava planejando todo outro dia. Mas aquela ansiedade não me atrapalhava, porque assim que eu entrava na sala de aula, passava. Assim que chegava outro dia, que era o dia do passeio, o dia que eu ia fazer alguma coisa de diferente, aquela ansiedade passava. E se a gente parar para pensar, na verdade todo mundo tem ansiedade. Agora o problema está quando a ansiedade te impede de fazer suas atividades. Eu tive a minha primeira crise de ansiedade aos 14 anos de idade. Eu estava me preparando para fazer uma prova no final do ano, e aquele foi um ano que eu me pressionei muito. E eu sentia que todo dia eu estava ansiosa. Na verdade, às vezes eu nem estava pensando na prova. Às vezes eu estava ansiosa sem motivo. Eu falava pra minha mãe e ela falava assim, mas por que você está ansiosa? E eu não sabia, eu falava, não sei, eu estou sentindo uma coisa ruim. Até que veio a primeira crise mesmo. Durante a missa, meu coração acelerou do nada. Eu comecei a me sentir muito ruim e eu não sabia o que eu estava sentindo na verdade. Eu achava que eu podia desmaiar a qualquer momento. A sensação que eu tive é que eu estava perdendo a consciência, é que eu não estava naquele lugar. E daí eu lembro que eu só olhei pra minha irmã e falei assim, eu acho que eu tô passando mal. E daí eu fui para o médico. Quando eu cheguei em casa, eu lembro quando eu cheguei no hospital, eu comecei a me tremer, suar. Naquele dia eu tomei soro, era um dia de domingo, tomei soro o dia inteiro. E na verdade não resolveu o meu problema. No outro dia eu não cheguei a ter crises, mas eu ainda ficava com ansiedade. Bom, aquele ano passou e apesar de não ter sido aprovada na prova que eu ia fazer, que era para fazer o ensino médio, uma excelente escola aqui da minha cidade, o ensino médio para mim foi muito bom, porque eu ainda continuava ansiosa, mas a impressão que eu tinha é que eu estava sabendo controlar. No meu segundo ano do ensino médio eu trabalhei, então eu conseguia conciliar os estudos com o trabalho. E daí eu achei que o ensino médio foi a época que eu tinha me livrado da ansiedade. E a partir de então eu ia saber controlar isso, e eu não imaginava que ela pudesse voltar e de uma maneira pior. Passou a época do ensino médio e veio a época do cursinho. E no ano de 2015 foi o ano que parecia que todo dia eu estava ansiosa. E eu falava pra minha mãe, hoje eu tô ansiosa. E ela falava assim, mas por quê? E eu nunca sabia o porquê, mas eu sabia que eu estava ansiosa. Eu não precisava estar pensando 24 horas no meu dia que eu iria fazer o vestibular. Não, eu ficava preocupada com isso. Isso começou a atrapalhar o meu sono, eu não conseguia mais dormir. Aí o que eu falei? Bom, se eu não tô conseguindo dormir, então eu vou fazer uma coisa produtiva à noite. Eu vou começar a estudar. E isso, na verdade, não foi uma boa escolha. Porque, além de não ser produtivo, eu acho que 4 horas estudando à noite equivalia a uma hora estudando de manhã. Quando você não dorme, a sua ansiedade aumenta, o seu estresse aumenta, você não fica bem. Isso começa a prejudicar a sua saúde e uma hora o seu corpo responde. E não demorou muito para o meu corpo responder. Em maio eu tive outra crise de ansiedade, agora um pouquinho pior. Eu lembro que eu ia virar à noite estudando, e daí do nada minhas pernas começaram a tremer e eu não entendi o que estava acontecendo. E foi a hora que eu falei assim, não, acho que eu vou dormir, acho que eu tô precisando dormir. E quando eu cheguei na cama, além das minhas pernas estarem tremendo, meu corpo começou a tremer e eu não sabia se eu estava com frio. E eu comecei a sentir oscilações entre frio e calor. Como eu comecei a ficar preocupada com o que estava acontecendo comigo, meu coração na hora começou a acelerar e eu comecei a sentir falta de ar. Daí que eu resolvi ir para o médico. Era de madrugada, mas... E daí, de novo, a minha irmã foi comigo. Foi um dos piores momentos pra mim, porque eu cheguei na médica, ela perguntou o que estava acontecendo e eu não consegui falar. Ainda bem que a minha irmã estava comigo, né, mais uma vez. E ela que falou por mim. Por que eu tô rindo? Não sei. Preciso falar isso pra você. Sim, se vocês perceberem que eu tô rindo é porque eu costumo rir com tragédia. Mas tudo bem, né? Vamos lá. Produção? Oi. Tá bom, posso continuar? Pode. E o que aconteceu? A minha irmã falou uma palavra e desabou o meu mundo. Ela falou assim, então ela tá se preparando para o
vestibular. Ela falou essa palavra vestibular e eu comecei a chorar igual criança. E pra mim era horrível, porque eu nunca gostei de chorar na frente de todo mundo. Eu sempre me senti um pouco fria. E naquele momento eu tava chorando, eu não sabia nem porquê. Aí começou a me dar falta de ar, a médica pediu pra eu respirar direito, mas eu não conseguia, porque eu tava muito ansiosa e tava tudo tremendo. Enfim, ela me deu um calmante, eu consegui dormir naquela noite. Mas o problema é que a solução foi momentânea. Passou aquela noite. Mas no outro dia, apesar de não ter tido crise, eu continuava ansiosa. E isso me atrapalhava, porque eu não conseguia me concentrar direito. Eu não conseguia estudar direito, eu não conseguia fazer as minhas atividades. Isso me atrapalhava muito. Eu achava que a preparação do vestibular era esse motivo. E que quando passasse, ia passar tudo, sabe? Ia ficar tranquilo. E uma hora ia passar. E eu fui levando. Bom, e no fim do ano de 2015, eu já tinha noção que eu não ia conseguir passar naquele ano. Tanto que antes dos resultados das provas, eu já comecei a estudar para o ano de 2016. Mas eu não fiquei tão abalada. Aí chegou o ano de 2016. E foi o ano que eu criei todas as minhas expectativas. Eu falei assim, esse ano é o ano do agora ou nunca. E o ano de 2016 foi um ano que eu me dediquei bastante. Mas foi um ano que eu me pressionei bastante também. Diferente do ano de 2015, eu me cobrava em dormir porque eu não queria ter crise de novo, de ansiedade. Mas mesmo assim a ansiedade me atacava. E eu sentia que à medida que o tempo ia passando, ela ia piorando. Mas eu sempre deixei ela de lado. Eu sempre falei assim, é algo normal, quando passar o vestibular, ela vai embora. Só pra vocês saberem como que funciona a ansiedade parece uma visita inesperada, ela vem do nada, você não consegue fazer nada, você fica com o coração acelerado, às vezes dá falta de ar e ela vai embora do nada. Então às vezes eu estava feliz do nada e vinha aquela ansiedade, vinha aquele desespero, aí eu ficava naquele momento de tensão, mas depois ela ia embora. O problema é que eu não sabia quando que ela ia embora, então eu ficava sofrendo por todo aquele momento. No ano de 2016, eu decidi fazer só um único vestibular, porque eu achava que eu estaria me pressionando menos, e eu decidi fazer só o Enem. E no primeiro dia, que foi o sábado, eu fiz a prova e eu vi que eu tinha ido mal, e do sábado para o domingo, de madrugada, eu acordei com crise, e foi outra crise desesperadora. E eu fui fazer a prova no dia do domingo totalmente abalada. Eu acordei 4 horas da manhã, passando mal, com ânsia de vômito, corpo tremendo, chorando demais. Eu comecei a chorar e eu falava pra minha mãe, eu não vou fazer a prova porque eu sei que eu não passei. Foi um desespero total. Mas ainda assim eu fui fazer a prova, não passei no médico. E fui levando. Um mês depois, eu tive outra crise. Essa foi a crise que eu falei assim, eu preciso de ajuda. Porque eu tava jantando, normal. Do nada eu me engasguei. E daí a minha mãe perguntou assim, você tá bem? E do nada eu comecei a chorar, eu falei assim, eu passei no vestibular, não tinha nada a ver, eu tava jantando, eu não tava nem lembrando no vestibular. E daí eu comecei a chorar, começou a vir aquela crise, o coração acelerar de novo, fui no médico, tive que tomar calmante, toda aquela história que eu já estava me acostumando. Só que agora um pouco pior, porque como eu tinha me engasgado, eu tinha ficado com medo muito grande. Então toda vez que eu ia comer, eu ficava com medo de engasgar. E daí a partir daquele dia que eu tive aquela crise, eu fiquei com muita dificuldade de comer. Pra vocês terem uma ideia, pra eu não falar assim que eu não comia nada, a única coisa que eu conseguia comer era pão de leite com água de coco. Isso era no café da manhã, no almoço e na janta. Assim, era só 3 refeições. Pra mim foi muito difícil, porque em 2 semanas eu perdi 3 quilos. E além disso, eu não conseguia fazer absolutamente nada. Nada. Eu acordava, ficava na cama e ficava naquela tensão, o coração acelerado, a perna tremendo. A mente parecia que não parava, tá toda hora um turbilhão de pensamentos. E a sensação que eu tinha é que eu ia morrer a qualquer momento, porque eu perdi a minha consciência, eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Então eu falava assim, será que eu tô morrendo? Era uma sensação horrível. E foi o momento que eu falei assim, não, eu não posso, não, preciso de ajuda, porque eu não estava comendo, eu não estava dormindo, eu não estava praticando atividade física, eu não estava fazendo nada que eu gostava. A única coisa que eu conseguia fazer era tocar violão. Era a única coisa que conseguia me distrair.
Mas foi um momento que eu parei e falei assim, eu não tô vivendo. E eu fui buscar ajuda. Primeiro eu fui no psicólogo. E quando eu cheguei no psicólogo, eu vi a importância de procurar ajuda. Porque a psicóloga virou pra mim e falou assim que já não era mais ansiedade. Eu tinha passado por uma síndrome do pânico. E se eu tivesse tardado a procurar ajuda, eu poderia ter entrado em depressão. E depois da psicóloga, fui passar com um psiquiatra. Hoje eu faço tratamento de ansiedade e síndrome do pânico, tomo medicamento. E por que eu resolvi me abrir hoje com vocês? Por que eu tô falando essa minha experiência? Porque se eu tivesse procurado ajuda antes, eu não teria chegado nesse ponto. E se eu tivesse tardado a procurar ajuda, eu teria entrado em um estágio pior. É difícil para você reconhecer que você precisa de ajuda. Porque eu sempre fui uma pessoa muito calma, muito tranquila. Eu sempre pensava antes de fazer as coisas, não tomava decisões precipitadas. Mesmo assim, eu cheguei nesse estado, eu precisei procurar ajuda. Então hoje eu vejo que toda doença psicológica tem o mesmo grau de complexidade da doença física. Assim como uma doença física precisa ser tratada porque ela pode ser fatal, a doença psicológica ela também pode ser fatal. É o caso do jogo que está todo mundo falando, da baleia azul. E eu vi muitos memes na internet, muita gente falando assim, porque isso é falta disso, isso é falta daquilo. E as pessoas não conseguem entender que as pessoas que entram nessa brincadeira, na verdade elas estão doentes, na verdade são pessoas depressivas. Tem certas atitudes que quem está sofrendo psicologicamente, às vezes faz, não é porque a pessoa quer, na verdade a pessoa nem está consciente do que ela está fazendo. Ela só faz isso para fugir um pouco da realidade no qual ela está passando. Elas já estão psicologicamente abaladas, então elas estão tentando fugir dos problemas. Os pais, fiquem atentos às atitudes dos seus filhos. Além dos pais, você que é professor, é importante que a sociedade fique atenta a isso. Os especialistas já viram que o mal do século são as doenças psicológicas. E essas são talvez as mais difíceis de serem tratadas. Porque elas ainda sofrem muito preconceito e é uma coisa que a pessoa tem que querer se ajudar. E às vezes nem tem um tratamento específico. Por isso que todo o apoio, tanto da família, de amigos, quanto da sociedade em geral, é muito importante. E recentemente eu recebi uma notícia de uma pessoa conhecida que se suicidou. Para mim foi um choque. Eu nunca pensaria que aquela pessoa poderia ter feito isso, mas enfim fez. E eu fico pensando como que a sociedade pode tratar isso como normal, ou como pode achar que isso é frescura, que isso é motivo para chamar a atenção. O que é mais desesperador é que nós que estamos passando por situações como essas, a gente se pressiona. A gente quer sair disso, mas a gente não sabe como que faz. Eu lembro que no ano de 2015 foi o ano que eu tirei minha carta e assim, aprender a dirigir não é só tirar a carta, é a prática. Só que eu estava passando por essas crises de ansiedade e eu tinha um medo enorme de pegar no carro. E a impressão que eu tinha é que as pessoas achavam que eu estava dando desculpa para não dirigir. E na verdade, eu estava passando por um momento difícil. Faltava serotonina no meu cérebro. E não era desculpa. Então, não trate como frescura. Não ache que é para chamar a atenção. Não julgue o medo que outra pessoa tem. Uma das coisas que eu mais aprendi ao passar por isso foi justamente essa questão de não julgar a pessoa. Eu não sei o que as pessoas passam na vida delas para tomarem determinadas atitudes. Então não cabe a gente ficar julgando. Assim, compreender. E se puder, ajudar. E outra coisa que eu queria falar é dar importância em procurar um profissional capacitado para te ajudar. Porque eu tive várias crises de ansiedade e eu ia para o pronto-socorro, eles me davam calmante, eu voltava para casa, mas não passava. E na verdade só foi ficando pior. O problema só foi piorando. E eu nunca ia imaginar que eu tinha síndrome do pânico. Eu nunca ia imaginar que eu precisaria tomar medicamento. Eu nunca ia imaginar que eu poderia ser uma pessoa depressiva. Eu nunca ia imaginar isso. E pra mim tá sendo muito importante me abrir aqui, porque ninguém da minha família sabia disso. E
e eu tô contando agora, em vídeo. Eu diria que é uma doença silenciosa. Tem dias que você acorda bem, porque ela não escolhe que dia que ela vai te atacar, mas tem dias que você é atacado. Esse transtorno, ele não escolhe a pessoa, ele pode atacar qualquer um, seja pobre, seja rico, seja inteligente, seja bem sucedido, por aí vai. Talvez esse seja um assunto um pouco pesado, mas eu acho que está na hora da sociedade deixar o preconceito um pouco de lado e deixar de julgar a dor do outro. A gente nunca vai saber o que se passa na vida de uma pessoa, verdadeiramente. Eu lembro que chegou uma hora que a minha mãe começou a me cobrar, falou assim, você não quer passar no psicólogo? E eu falei assim, nossa, mãe, tá tão na cara. E além de procurar ajuda com um especialista, é muito importante também o apoio dos pais, da família, dos amigos. É muito bom quando a gente tem alguém para conversar, quando a gente tem alguém para desabafar e a gente sabe que aquela pessoa vai nos ouvir e vai de alguma forma poder nos ajudar. Graças a Deus eu tive a ajuda dos meus pais, dos meus irmãos, dos meus amigos, e eu queria agradecer muito a todo mundo que me ajudou, a todo mundo que me incentivava, me dava uma palavra de apoio e falava assim, eu tô torcendo pra você. Às vezes só de falar assim, eu já te vejo médica, isso já me ajudava. Eu nem precisava ficar contando pra todo mundo os meus problemas, mas conversar com alguém eu sentia que me fazia bem. Se você está próximo de alguém que está com esses mesmos sintomas, então acho que este é o momento de você ficar mais próximo ainda para que você possa ajudar essa pessoa a superar isso. Então, se vocês puderem compartilhar este vídeo para que a gente consiga conversar mais sobre isso, para que a sociedade consiga entender a complexidade que são as doenças psicológicas e mais do que isso, respeitar quem é portador de doenças como estas e não julgar como frescura ou algo para chamar a atenção. Tem gente que fala assim, se mata porque é uma escolha da pessoa. Não é. Tem gente que fala assim, mas todo mundo tem problema. Sim, todos nós temos problema. Mas a depressão, ela precisa ser tratada. Recentemente eu vi uma frase que me tocou muito, que é do autor Augusto Cury, que ele fala que a depressão é o último degrau da dor humana. Bom, e se você está passando por isso, saiba que existe solução. E quanto mais cedo procurar ajuda, saiba que você vai conseguir sair dessa. Assim como eu saí, eu cheguei num momento que eu achei que minha vida estava acabando. E não, eu vi que hoje eu sou outra pessoa, que hoje eu consigo fazer as minhas atividades normais. E esse canal foi justamente na época que eu estava com minhas crises, na época que eu não conseguia fazer nada. Então foi um momento que eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa para me distrair. Então procure ajuda, procure falar, conversar, desabafar, não fica guardando tudo pra você, não, desabafa, fala mesmo e acredite que tudo vai dar certo. Este foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus, um grande abraço e até a próxima! Não esqueça de curtir o vídeo, de compartilhar e de se inscrever no canal. Me siga também nas minhas redes sociais que eu vou deixar aqui. E quando chegar a 100 inscritos, eu vou colocar todos os meus erros das gravações. Então se inscreve no canal. Beijo, tchau!